Olá pessoal, esse vídeo se refere à aula número 8, pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Nós já vimos em alguns exercícios anteriores, alguns pontos de equilíbrio econômico, contábil e financeiro de uma maneira mais simples, mas aqui graficamente a gente vai retomar o conceito principal. Ponto de equilíbrio, em inglês break-even point, nada mais é do que aquele exato instante onde o volume vendido pela empresa vai fazer com que, dada a sua margem de contribuição, ela consiga cobrir todos os custos e as despesas existentes. Tá? Então, no caso, imaginem que nós temos uma empresa com não um, mas vários itens que ela venda. Cada item tem uma margem de contribuição, obviamente, né? Então a gente pode pensar no valor total que ela esteja vendendo, mas seria uma margem de contribuição da empresa como um todo. Então imaginem que ela tem um volume de vendas, essas vendas estão gerando receitas, descontando-se os custos e as despesas variáveis e fixas, nós vamos chegar em algum momento, né, que esse volume vai atingir todos esses gastos, que seria o equivalente ao lucro líquido igual a zero. A partir daí, nós temos já tudo que entrar na empresa por meio de vendas vai gerar um benefício econômico, acarretando um lucro. E aí vai até o volume que conseguir vender. Tá? Então, o ponto de equilíbrio nada mais é do que esse ponto, né, esse momento aonde a empresa consegue, pelo volume de vendas atingido, cobrir todos os custos e despesas variáveis. O primeiro ponto de equilíbrio que a gente vai ver é o ponto de equilíbrio contábil, cuja sigla é PEC, né? E nós vamos verificar que esse ponto de equilíbrio ele tanto pode ser expresso em unidades, como pode ser expresso em valor. Tá? Em unidades, basta nós identificarmos quanto que a empresa consome de custos e despesas fixas sobre a margem de contribuição unitárias. Por quê? A margem de contribuição, que é o preço de venda líquido menos os custos e despesas variáveis, nós já subtraímos, portanto, né, esse tipo de consumo, de custos e despesas variáveis. Então, só estava faltando os custos e despesas fixas. Né? Por isso que a equação ela é muito simples, né, e ela contempla todos os custos e despesas que a empresa possui. Então, basta nós dividirmos custos e despesas fixas por margem de contribuição unitária. Aí a gente está falando em um produto em particular, tá? Um item. Para cada item que a empresa trabalha, ela tem uma margem de contribuição. No ponto de equilíbrio contábil, se formos expressar em termos de valor, basta nós entendermos que a quantidade que seria necessária para ela atingir a cobertura dos custos e despesas fixos, se nós multiplicarmos essa quantidade pelo preço de venda que essa empresa possui, nós vamos chegar no ponto de equilíbrio contábil expresso em valor. Tá? Então, geralmente se usa mais aí em unidades, mas também pode ser expresso em valor, ou seja, qual é o montante que a empresa tem que vender desse produto, desse item em particular, para cobrir todos os seus custos e despesas fixas. O segundo ponto de equilíbrio, chamado de ponto de equilíbrio econômico, ele é considerado bastante prático também, porque é a mesma fórmula do ponto de equilíbrio contábil, só acrescentamos agora o lucro desejado pela empresa. Aí na fórmula esse LO é lucro operacional, tá? Mas a gente vai fazer exercícios posteriores que também permitem nós identificarmos esse lucro como lucro antes do imposto de renda ou mesmo lucro líquido. Tá? Aí é só uma questão de nós verificarmos qual lucro a gente esteja falando, tá bom? Então, basta nós seguirmos o mesmo raciocínio do ponto de equilíbrio contábil, acrescentando-se aí quanto que a empresa quer ter de lucro, né, para poder, aí sim, somando-se, né, com os custos e despesas fixas, dividir pela margem de contribuição unitária. E o ponto de equilíbrio financeiro,
ele segue o mesmo raciocínio, só que com uma diferença. Quando nós falamos de financeiro, nós estamos fazendo um vínculo direto com a movimentação de caixa. Alguns itens contábeis que são considerados como custos ou despesas, eles não movimentam o caixa, eles são lançamentos contábeis. Um desses itens, por exemplo, é depreciação. Nós temos outros, como amortização, mas o mais comum seria a depreciação. Então, a fórmula seria qual o volume de produtos que a empresa tem que vender para cobrir todos os custos e despesas que efetivamente movimentam o caixa. Tá? Então, a gente tem que tirar dos custos e despesas informados aquilo que não movimenta o caixa. Então, a fórmula é custos e despesas fixas, né, o total, e aí a gente vai tirar os itens não desembolsáveis. No caso, pode ser depreciação, pode ser amortização, né, que são os mais comuns, para retirar aí dessa equação. E aí a gente vai dividir pela margem de contribuição unitária. Aqui lembrando, né, a importância da margem de contribuição, tem um exemplo bastante resumido aqui, bastante simples também, né? Uma empresa que tem o preço de venda líquido, ou seja, já descontado dos impostos, de dois produtos, X e Y, tem o volume de produção de cada item, né, do X e do Y, tem um valor que aí está relacionado como embalagem por unidade, tá? O valor por unidade, mão de obra direta também por unidade e matéria-prima por unidade. Quando aparecer algum tipo de item que ele esteja necessariamente colocado aí com o seu valor por unidade, a gente sabe que é variável, né? Quanto mais unidades, mais você vai gastar desse item e vice-versa. Se você não gastar nada, se você não tiver volume, né, de produção e venda, você não terá aí custos variáveis. No processo, a gente tem essas informações e embaixo tem custos fixos. Né? Com esses dados, a gente consegue calcular, por exemplo, a margem de contribuição, que é o preço de venda líquido, né? Por exemplo, no produto X, 190, menos os custos e as despesas variáveis, ou seja, aquilo que está relacionado à quantidade vendida e, no caso, aí, produzida. Então, nós temos embalagem, mão de obra e matéria-prima. Então, a gente tem três valores que devem ser descontados dos 190 para chegar na margem de contribuição de X, e Y é a mesma coisa. 260 é o preço de venda líquido, menos R$18 de embalagem, menos 60 de mão de obra direta e menos 40 de matéria-prima por unidade. Aí está o resultado. Nós temos de margem de contribuição de X R$ 113 e margem de contribuição de Y R$ 142. Esta informação é muito relevante para todos os cálculos que nós teremos agora de ponto de equilíbrio. Tem que se conhecer o valor da margem de contribuição. Antes aqui só também uma apresentação bem rápida, né, sobre o resultado da empresa, dado esse conjunto aí de números de variáveis que nós já temos. Tá? A gente já sabe quanto que a empresa produziu e quanto que ela vendeu. Tá? Supondo que ela tenha vendido tudo que ela tenha produzido, então ela vendeu 2.000 unidades de X e 2.000 unidades de Y. Como nós temos o preço de venda líquido, nós conseguimos ter a receita líquida dela automaticamente. Basta multiplicar 190 por 2.000, tá? Que nós teríamos aí a receita líquida da empresa, e 260 por 2.000 nós teríamos a receita líquida também de Y. Somando o X e o Y, a gente teria a receita total aí, líquida, né, da empresa. Mas, se nós multiplicarmos diretamente a margem de contribuição que nós já calculamos, fica muito mais fácil, né, para a gente chegar no resultado do que ficar tirando todos os itens aí, que também é possível, né, nós tirarmos, mas uma maneira mais prática de chegar no resultado é, tendo a margem de contribuição, multiplicar diretamente pelo volume vendido. Neste caso, nesse exemplo aí, é o mesmo do volume produzido. Tá? Então, a gente tem 113 de margem de contribuição de X vezes 2.000, mais 142, que é a margem de Y vezes 2.000, a gente tem 510.000 de margem de contribuição
total, tá? Esse valor de 510 mil é a margem de contribuição total da empresa. Aí a gente tira os custos e as despesas fixas, se houverem, né? No caso aí só tem custo fixo, então a gente chega no lucro da empresa de 213.750. Poderia ter, claro, outros itens aí, imposto de renda, né? Mas no caso só esses dados aí, eles já permitem a gente fazer esse cálculo de resultado da empresa. O ponto de equilíbrio contábil, que é o mais simples, né, que nós teríamos, então, são todos os custos e as despesas fixas da empresa nesse período, dividido pela margem de contribuição. Vejam que é margem de contribuição de uma unidade. Então, a gente pode, se a empresa só produzisse unidades de X, quantas unidades do produto X ela deveria vender para cobrir todos os custos e as despesas fixas, né? É um cálculo também direto. Nós já vimos lá que, somando-se, né, os custos e as despesas fixas, nós temos 296.250. Tá? Lembrando que esse cálculo, para a gente calcular os custos e as despesas fixas, nós temos perante os dados que são apresentados pela empresa, tá? E isso a gente vai somar. No caso aí, a gente está somando só a parte fixa. E aí a gente vai dividir pela margem de contribuição de X, nós vamos ter 2.621 unidades, ponto 7. Nós sempre temos que arredondar para cima, tá? Mesmo se tivesse dado 2.621.1, a gente arredonda para cima, tá? Isso é o mais comum aí para a gente fazer, para ter uma segurança aí na quantidade de unidades a serem vendidas, para dar o lucro líquido igual a zero ou próximo disso, né? Então a gente tem lá 2.622 unidades de X, se a empresa quisesse cobrir todos os seus custos de despesa só com a venda, né, de X. Y é o mesmo raciocínio, a gente vai dividir o valor dos custos e das despesas fixas pela margem de contribuição de Y, no caso, né, nós vamos encontrar lá, aproximando, né, 2.087 unidades de Y para cobrir tudo isso. Mas e se a empresa vender simultaneamente X e Y, que é o que acontece, né? E não só X e Y. Tem empresas que têm milhares de produtos. Então é uma equação que vai ficando mais complexa, né? Porque você não vai ter só um resultado, você tem uma combinação de resultados. No caso, né, essa combinação que atenderia a essa empresa, basta multiplicarmos o valor da margem de contribuição de cada um pela quantidade que nós não sabemos, né? Porque são alternativas que a empresa pode se planejar para ter, para atingir ou para cobrir, né, os seus custos e as despesas fixas que totalizam 296.250. Então essa equação 113x mais 142y igual 296.250 é a equação para dois produtos, né? E admite mais de uma resposta para nós encontrarmos aí o ponto de equilíbrio da organização. Quanto mais produtos, nós vamos aumentando aí essa equação, né? E vai, obviamente, ficando mais complexa para resolução. Agora nós temos algumas questões que elas são questões reais, tá? Elas foram baseadas em questões de concurso para diferentes posições, geralmente concursos públicos, tá? Inclusive, essa primeira em particular, ela caiu no exame de suficiência que os contadores têm que prestar. Então, nós temos lá uma sociedade empresária produz um produto com preço de venda de R$10 por unidade. Os custos variáveis são R$8 por unidade, os custos fixos totalizam 18.000 por ano, dos quais 4.000 são relativos à depreciação. O patrimônio líquido da empresa é de 50.000 e sua taxa mínima de atratividade é de 10% ao ano. Vejam que nós temos aí informações que permitem nós calcularmos os 3 pontos de equilíbrio que nós já vimos, tá? Então vamos ver qual que é a questão que está sendo pedida. É justamente quais são os pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro que essa empresa possui. Aí nós temos somente 4 alternativas, né, dessa questão e nós vamos agora identificar qual seria a resposta,
né, dessa unidade. Primeiro ponto de equilíbrio contábil, esse fica mais fácil, né, da gente desenhar aqui para ficar mais próximo, né, da resolução que a gente teria aí como alternativa. O preço de venda dessa unidade, desse item, ele não está sendo colocado aí como preço de venda bruto, que incidiria algum imposto sobre vendas. Quando não se fala nada, a gente vai trabalhar esse preço de venda como se fosse o preço de venda líquido, tá? Quando não se fala de imposto sobre as vendas. Aí, no caso, a gente tem o preço de venda de R$10, os custos variáveis são R$8, então não tem mais custo aí, só tem o valor total de custos variáveis, então nós vamos tirar 10 menos 8, né, o PVL, né, o preço de venda líquido, menos os custos e as despesas variáveis, a gente vai chegar num valor, né, de R$2, que é justamente a margem de contribuição. Cada valor, cada unidade que a empresa vender, ela vai ter um acréscimo, uma entrada de R$2 na organização. Então, continuando aqui, nós temos que os custos fixos totalizam R$18 mil por ano, sendo 4 mil relativos à depreciação. Quando existe esse destaque, a gente sabe que esses 4 mil estão dentro desses 18 mil. Tá? Isso é importante, não é que a gente vai somar 4 mil, eles já estão aí dentro dos 18 mil, vai ser importante para a gente calcular o ponto de equilíbrio financeiro. E aí mais uma informação, o patrimônio líquido da empresa é de 50 mil. E a taxa mínima de atratividade, ou seja, aquela taxa que os sócios, né, que os acionistas, minimamente eles esperam ter de retorno, é de 10% ao ano. No caso, a gente tem a informação do patrimônio, então são 10% sobre o patrimônio, a gente vai ter R$5 mil de retorno que os acionistas esperam ter, que seria o lucro, tá? que vai servir para calcular o ponto de equilíbrio econômico. Então vamos lá. Nesse caso, nós temos a seguinte situação. Nós temos um valor já considerado de 18 mil de custos e despesas fixas e vamos dividir pela margem de contribuição. Isso vai gerar 9 mil unidades como referência para chegar no ponto de equilíbrio contábil. A empresa precisa vender 9 mil unidades para cobrir todos os seus custos e despesas. O lucro líquido seria igual a zero. Ponto de equilíbrio econômico, basta somar aos custos e despesas fixas o valor pretendido, no caso o lucro, né, que é calculado sobre o patrimônio líquido, que nós já vimos com uma taxa de 10%, né, que é a taxa mínima de atratividade, 10% de 50 mil dá 5 mil, então nós vamos somar 5 mil ao valor total de custos e despesas fixas de 18 mil, nós vamos ter 23 mil para serem divididos aí por R$2, que é a margem de contribuição. Chegaremos em 11.500 unidades, ou seja, vendendo 11.500 unidades, a empresa vai obter um lucro, um resultado positivo de R$5 mil. E, finalmente, o ponto de equilíbrio financeiro. E a gente vai fazer o seguinte cálculo: custos e despesas fixas, aí dentro já está a depreciação, só que como a depreciação não movimenta o caixa, ela não tem impacto, né, financeiro, no sentido de você ter entradas ou saídas, né, de dinheiro do caixa, então a gente vai retirar isso desse valor. Então, 18 mil menos 4 mil, que no caso seria a depreciação, vai dar 14 mil, dividido pela margem de contribuição de 2, nós vamos chegar em 7 mil unidades. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele tende a ser menor que o ponto de equilíbrio contábil, e, por sua vez, o ponto de equilíbrio econômico também tende a ser maior que o ponto de equilíbrio contábil, porque ninguém quer ter lucro líquido igual a zero por si só, quer ter lucro positivo, né? Então, o lucro econômico, o ponto de equilíbrio econômico tende a ser maior que o contábil, e o contábil tende a ser maior que o financeiro, justamente porque você precisa de menos unidades, no caso do financeiro, para cobrir todos os custos e despesas fixas que movimentam o caixa. Tá bom? Então, nós temos o cálculo aí bem simples, né, dos três elementos, né, solicitados, e a resposta é a letra A,
onde nós temos aqui as alternativas, né, as opções de pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro que foram solicitadas. Outra questão, agora a gente tem com relação à parte conceitual. Tá? O ponto de equilíbrio envolve diferentes conceitos. A respeito desse tema, assinar a alternativa correta. E também é uma questão de concurso essa, tá? Não está aí marcado o que é, mas que foram baseadas em questões de concurso, foram adaptadas, na verdade, com alguma outra questão aí mais na parte de texto, tá? Mas elas todas são questões que foram utilizadas, foram solicitadas em concurso. Então a gente tem 5 alternativas. Primeiro, a margem de contribuição unitária corresponde à diferença entre as receitas totais e o somatório dos custos e das despesas pelo número de unidades produzidas. Falso. Né? Por quê? Porque a margem de contribuição unitária ela não é a diferença de receita total e a soma dos custos. É o preço de venda líquido menos os custos e despesas variáveis. Aí, por unidade, né? Aí vamos lá. O valor, alternativa B, o valor do ponto de equilíbrio financeiro é igual ao somatório de custos e despesas fixas, dividido pela margem de contribuição. Essa relação de somatório de custos e despesas fixas pela margem de contribuição é a equação do ponto de equilíbrio contábil, não financeiro. Então, está incorreta a alternativa B. Letra C. A margem de segurança equivale à quantidade vendida no ponto de equilíbrio contábil. Não. A margem de segurança é o que falta ainda para a empresa ter, né, para atingir o ponto, para entrar no ponto de equilíbrio. É o que ela tem de sobra. Tá? Então, não é exatamente lá no ponto de equilíbrio contábil. Letra D. O ponto de equilíbrio econômico é calculado deduzindo-se os custos e as despesas fixas, o custo de oportunidade do investimento. Não. Na verdade, o ponto de equilíbrio econômico, nós vamos somar aos custos e às despesas fixas o valor desejado, o lucro desejado, e não retirar o custo de oportunidade. E, finalmente, a letra E, o ponto de equilíbrio financeiro é inferior ao contábil quando o valor da depreciação é maior que zero. Correto, porque a gente vai retirar dos custos e despesas fixas, logo você mudando, né, o seu numerador, obviamente você vai ter aí um impacto no resultado, então o ponto de equilíbrio financeiro tende a ser menor que o ponto de equilíbrio contábil. Você precisa de menos unidades para cobrir todos os custos e as despesas que você tem que movimentam o caixa. E aí a gente vai destacar aqui que é a alternativa E. Mais uma questão. Uma empresa fabrica e vende seringas. Cada seringa tem um custo variável unitário de 40 centavos e é vendida por R$1. E, além disso, a empresa incorre mensalmente nos seguintes custos e despesas fixas. Tá? Então, é por mês. Aluguel de fábrica, 10 mil. Salário dos funcionários da fábrica, 30 mil. Depreciação das máquinas, 6 mil. Salário dos representantes de vendas, 20 mil. Depreciação dos computadores utilizados pelos representantes de vendas, 3 mil. E depreciação do veículo utilizado para entrega, 4 mil. Então, a gente tem algumas contas aí que a gente já consegue perceber, né, que algumas movimentam caixa, outras não, né? Depreciação não movimenta a caixa. E o que está se pedindo? Justamente o ponto de equilíbrio financeiro da empresa, só que é aquilo que vai movimentar o caixa, né? Qual seria o ponto de equilíbrio financeiro? E aí a gente já sabe, a gente já viu, vamos somar todos os custos e as despesas fixas, né, que são todos esses itens que estão aí relacionados, e retirar desse valor aquilo que não movimenta o caixa. O que não movimenta o caixa? As depreciações que foram aí relacionadas, de máquina de 6 mil, de computadores no valor de 3 mil e do veículo de 4 mil. A gente vai retirar esses valores e vamos deixar só os demais e dividir pela margem de contribuição, que é o preço de venda, R$1 menos 40 centavos. Né? Então, a gente vai ter uma margem de 60 centavos. O resultado disso, aqui está. Nós vamos ter
a soma, né, dos custos e das despesas fixas. 10 mil, que é o valor do aluguel, 30 mil, que é o valor do salário dos funcionários, e 20 mil, que também é o valor aqui que nós temos do salário dos representantes de vendas. Os demais não movimentam caixa. E nós vamos dividir pela margem de contribuição, 1 menos 0,4. Então, a gente vai chegar num valor de 100 mil, são 100 mil unidades que a empresa deve vender para cobrir todos os custos e despesas fixas sob a perspectiva financeira, tá? Aquela que movimenta o caixa. Mais uma questão. Uma empresa, a empresa M, produz e vende cadeiras. O preço de venda unitário da cadeira é de R$ 60, enquanto seus custos variáveis são de R$ 20. Tá? Além disso, a empresa M paga a seus funcionários uma comissão de 10% sobre o preço de venda, quando a cadeira é vendida. Em X0, os custos fixos da empresa foram de 300 mil e suas despesas fixas de 200 mil. Vejam que X0 aí é o ano, tá? E ainda os sócios de M exigem um lucro líquido mensal de 10 mil. Veja, aqui é um ponto importante. Em X0, nós estamos falando no ano. E agora nós entramos num lucro que os sócios desejam de 10 mil ao mês. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação aos períodos que nós estamos trabalhando, tá? Assinale a opção que indica o ponto de equilíbrio econômico da empresa em X0, ou seja, ele quer saber no ano, em unidades. Quantas unidades deve se vender no ano para se cobrir tudo isso? Considerando a alíquota de imposto de renda e de contribuição social de 34%. Tá? Então, os sócios, o que eles estão querendo? Eles estão querendo um lucro líquido mensal, ou seja, depois do imposto de renda, depois da incidência de 34%, tá? Sobre o lucro que é antes do imposto de renda. Só que eles querem isso ao mês, e a empresa ela está aqui na alternativa, inclusive, pedindo ao ano. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Primeira coisa, a gente vai identificar aí qual que é o valor dos custos e das despesas fixas. A gente tem lá 300 mil, né, de custo fixo e despesas de 200. Então, a gente tem 500 mil, né, de custos e despesas fixas. Que mais que a gente vai precisar fazer? O lucro que a empresa está querendo, né, que os sócios aí querem, é de 10 mil líquido, né, por mês. Então, se nós quisermos fazer uma atualização disso ao ano, supondo, né, nenhuma correção em cima dos 10 mil de média, então a gente tem 10 mil vezes 12. E aí a gente vai ter esse valor exato, né, de 120 mil, que é por ano, que é líquido, né, que os sócios desejam ter. Só que é líquido, é depois do imposto de renda. Se a gente quer saber, então, antes do imposto de renda, porque é de 34%, é o valor que nos interessa, né, que ele tem que especificamente cobrir todos os custos e despesas e ainda sobrar um valor que, descontado 34%, né, permita chegar aí nos 120 mil. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir, né, o valor do lucro que esperado, lucro líquido, pela alíquota, mas pelo inverso dela, justamente para a gente saber quanto que a gente vai ter que tirar em cima, né, desse valor, 34%, para chegar nos 120 mil. 181.818, ou seja, a empresa tem que gerar um resultado positivo de 181.818 antes do imposto de renda, tá? Porque depois do imposto de renda vai aplicar a alíquota de 34%. Sabendo o lucro que a empresa precisa ter, agora fica fácil, né, da gente continuar o cálculo e chegar aí no resultado. A margem de contribuição, nós já vimos lá, é o preço de venda de 60 menos os custos variáveis de 20 e ainda uma despesa, né, que a empresa tem de 10% sobre o preço de venda, que é a comissão do vendedor. Né? Então, 10% de 60 dá 6, que é a comissão do vendedor, então vai entrar aí no cálculo da margem de contribuição. É preço de venda líquido menos custos e despesas variáveis. Tudo que é variável entra aí. Vai ficar 60 menos 20 menos os 6, né? A gente vai chegar numa margem de 34.
Ponto de equilíbrio econômico agora está mais simples. São os 500 mil, custos e despesas fixas, mais o lucro antes do imposto de renda, 181.818, dividido pela margem de contribuição, que é 34, a gente vai chegar em 20 mil unidades, 20.054 cadeiras a ser vendida, né, para o conjunto, né, de cadeiras, para a empresa ter o resultado desejado pelo sócio.